Bom dia! Tudo bem com vocês, turma? Eu espero que estejam todos bem. Nessa aula de língua portuguesa de hoje, nós estamos retomando o uso do livro, ok? Então, nós ainda daremos continuidade ao capítulo 4, Histórias para Relembrar, e vamos ao nosso roteiro para saber que conteúdo programático que nós vamos trabalhar nesta aula. Então, aqui no nosso roteiro, nós iremos, nessa terça-feira, trabalhar como objetivos selecionar sinais de pontuação para produzir efeitos de sentido desejados ao texto hesitação, emitência e dúvida. Também trabalharemos reconhecer no texto os sinais de interrogação e de exclamação, que são os sinais que nós iremos trabalhar nessa parte do capítulo, e perceber a função dessa pontuação na expressividade da leitura. Também como objetivo nós temos planejar e apresentar oralmente relato de lembranças da infância, beleza? O conteúdo que nós vamos abordar estão entre as páginas 82 a 85, tá? É um assunto bem bacana de trabalhar. E como sugestão eu trouxe um vídeo falando sobre sinais de pontuação, que aqui se encontra o link, e a professora recomenda que todo mundo assista antes de ir de fato para as atividades, beleza? Então vamos lá no nosso livro? Então pegue aí o seu livro, coloque ele lá no capítulo 4, página 82, para a gente acompanhar a leitura e a explicação juntos. Pegar o meu aqui? Beleza! Então, a temática do assunto é a pontuação. Ela traz uma tirinha, tá? E aqui nós iremos relembrar a função dessas duas pontuações, que são a interrogação e o ponto de exclamação, né? Para que a gente consiga perceber isso aí, eu quero que vocês tentem ler em voz alta essa tirinha, para que vocês possam, respeitando o sinal de pontuação, observar a sonoridade quando você faz a leitura, tá bom? Esses sinais de pontuação, eles são empregados na língua escrita para retomar alguns recursos da língua falada, como as pausas e as entonações, tá? Entonações é a própria fala, de quem está lendo, que pode revelar um entusiasmo, uma alegria, um medo, uma surpresa, um cansaço, ansiedade e até mesmo um estado de humor, tá? Também pode causar uma indagação, uma preocupação do locutor, entre outras coisas. A pontuação, ela ajuda a construir o significado de um texto. Quem não utiliza a pontuação tem dificuldade de transmitir com clareza o que deseja expressar para que alguém entenda. Então, agora, nós vamos fazer a leitura, né? Vocês vão ler aí junto com a professora para a gente ver como é que vai proceder isso aí. Vamos lá? A pontuação. Leia a tirinha a seguir e faça o que se pede. Qual é a recordação mais distante que você tem? O cachorrinho pergunta para o outro. E ele, em pensamento, né? Vejamos. Lembro de um dia em que meu amigo humano estava se afogando. Então ele começou a gritar meu nome, pedindo para eu ir buscar ajuda. Busquei ajuda. Lessie, busque ajuda. Olha a cara de um para o outro, né? Cara, isso não aconteceu com você. Isso você assistiu num filme na semana passada. Quero saber de uma recordação da sua infância. Ah, sim. Lembro da alegria que era lá em casa. Eu, meu pai e minha mãe. E meus outros 100 irmãos dálmatas, antes daquela mulher tentar fazer casaco com a nossa pele. Né? A historinha aí de diálogo desses dois cachorrinhos gera uma pergunta, perguntas, aliás, que os senhores vão ter que responder. Que sinal de pontuação foi usado no primeiro balão da tirinha e qual a finalidade desse texto?
Releia em voz alta o quarto quadrinho da tirinha e responda: que sinal de pontuação foi usado no fim das frases e qual a finalidade dele no texto? E aí o nosso livro enfatiza dizendo, né, trazendo aí pra gente o sinal, o ponto de interrogação, aqui o símbolo dele, é usado em frases interrogativas para fazer uma pergunta. O ponto de exclamação é usado em frases exclamativas para exprimir sentimentos, sensações ou mesmo uma ordem. Número 3. Converse com o professor e colegas sobre o final da tirinha. Você acha que o cão está falando da infância dele? Por quê? Vamos voltar lá na tirinha, que infelizmente aqui nessa nossa aula, né, não dá para conversar com a professora. Então a última tirinha, né, quando ele está se referindo, ele diz... lembro da alegria que era lá em casa, eu, meu pai e minha mãe, e meus outros 100 irmãos dálmatas, antes daquela mulher tentar fazer casaco com a nossa pele. E aí, ele está se referindo à infância dele? Ele continua, né, se referindo a acontecimentos que ele viu em filmes, né, lá o filme dos dálmatas, né? Então o que você vai colocar aqui? Né? O que você acha? Não, né? Vou responder não. Não, ele continua fantasiando e contando o que aconteceu em filmes. Beleza? A próxima página, que é a página 83, ele pede, na rota da leitura e da escrita, que você releia a tirinha e encontre mais uma frase exclamativa e copie aqui. 2. Qual é a função do ponto de exclamação nessa frase que você vai copiar? Né? 3. Crie, seguindo a temática da tirinha, uma frase interrogativa. 4. Releia mais um trecho das Memórias da Menina Fortunata e faça o que se pede. Você vai ler o texto, o pequeno trecho do texto, e depois você vai localizar e circular de azul uma frase interrogativa, vai circular de vermelho uma frase exclamativa, isso utilizando seu lápis de cor, tá bom? Não vão usar pincel, porque o pincel vai demarcar o nosso livro e vai ficar feio. E o que a pontuação em cada uma dessas frases indica? É o que vocês vão ter que me dizer. Na quinta questão, né, que segue na próxima página, você, né, que é a página, ele está se referindo aqui à página 84, escreva nos balões de fala o que se pede. Você vai criar, de acordo com essa imagem que você está vendo, você vai criar uma frase que expresse a alegria de um para com o outro, né? São dois meninos conversando. A letra B, uma frase que expresse a admiração da menina aqui nessa imagem. E a letra C, uma frase de tristeza, de acordo com o que está aqui. E a letra D, uma frase que expresse indagação, né? Para quem tem dúvida, a professora não vai responder aqui. Se você não sabe o que significa indagação, pega seu dicionário e pesquisa. Até porque é um exercício que a professora já ensinou como usar um dicionário. Letra E, uma frase que expresse um pedido. Olha lá, uma mãe com um garoto, um ser humaninho aqui no videogame, nem parece com os alunos do quarto ano. E a tarefa para casa, que é a página 85, ele pede que você planeje e apresente de forma oral um relato de uma lembrança da infância. O que você vai fazer? Essa atividade aqui, como é que vocês vão desenvolvê-la? Presta atenção agora. Você vai pensar em uma lembrança que tenha marcado a sua vida. Pode ser a primeira festa do seu aniversário, de que você se lembre, algum passeio para um lugar especial, algo que você tenha vivido com seus familiares, entre outros acontecimentos. Eu quero que você relembre esses fatos com seus familiares, você vai anotar pontos importantes, onde ocorreu, quando ocorreu, alguém mais participou, porque o fato é importante para você. Você vai ensaiar em casa e depois, como não tem a opção de levar para a sala de aula, para quem ainda continua em casa na aula EAD, né, pelo canal do Telegram, você vai gravar um pequeno vídeo para mim,
e vai criar essa apresentação conforme ele está pedindo aqui, ó. Apresente o relato de sua lembrança de infância de maneira clara e use um tom de voz que consigam ouvir, entendeu? Coloca o microfone assim igual ao da professora ou grava pertinho do celular para a gente poder ouvir a sua voz. Você pode abusar dos gestos, expressões faciais, as entonações, para dar mais emoção ao relato que você vai ler para a gente. Evite repetição exagerada de alguns termos como daí, né, tá, então, tipo assim, e entre outros que vocês sabem que a gente costuma usar, né? Para que isso, professora, para a história não ficar cansada. E aí, depois, lá no canal de envio de registro, como vocês têm acesso a visualizar tudo que cada um põe, eu peço que você escolha alguns dos relatos dos colegas, pelo menos uns 2, e você veja o vídeo dos colegas e depois você pode tecer algum comentário lá no canal de envio de registro. Lembrando, usando o respeito e a atenção para com o colega, combinado? Aos alunos que estão tendo aula presencial, ou seja, aqueles que estão indo para a escola, você vai copiar esses detalhes e você vai ler na sala de aula para mim e para os colegas. Deu para entender? Eu espero que sim. Qualquer dúvida é só perguntar para a professora, tá bom? No canal privado, eu vou responder com toda a boa vontade do mundo. Pode até demorar um pouquinho. Bem, a nossa atividade, a dinâmica das páginas 82 e 85 é bem bacana, certo? Então eu espero que façam com calma, com capricho e que façam um exercício bem bacana. Beijos e até a nossa próxima aula de língua portuguesa.